Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento tão especial. E a mensagem, meus irmãos, é a respeito de um propósito de oração que nós estaremos iniciando isso mesmo. Eu, particularmente, estarei iniciando um propósito de jejum e oração a partir da próxima quarta-feira, dia 1º de outubro. Nós estamos, meus irmãos, chegando aí aos últimos 3 meses do ano de 2026. E nós, meus irmãos, estamos chegando na reta final mais de um ano, isso mesmo. Estamos, meus irmãos, em batalhas e lutas constantes. E nós só vencemos por meio de oração, jejum, oração e muita perseverança. Muita perseverança. Durante essa semana, eu estive orando isso mesmo e apresentando ao Senhor este propósito. Porque antes mesmo de eu começar até um propósito, eu oro, eu busco a direção, isso mesmo, pelo Espírito Santo, para que o Senhor possa nos fortalecer e nos capacitar e nos dar a direção deste propósito. E o propósito que nós estaremos iniciando, e aqueles que desejam participar, isso mesmo. A minha oração vai ser por todas as pessoas. Deixar aqui claro, eu vou estar orando por todos vocês, todos, sem exceção. Agora, aquelas pessoas que desejarem e tiverem a fé, isso mesmo, a perseverança, elas também vão estar participando desse propósito. Serão, meus irmãos, 21 dias, onde eu estarei, meus irmãos, fazendo o jejum de Daniel. É um jejum, meus irmãos, parcial, isso mesmo, onde retiramos proteínas, todo tipo de carne, isso mesmo, doces, refrigerantes, alimentos industrializados, glúten. Estes alimentos, meus irmãos, a gente retira todos. Iremos, meus irmãos, durante esses dias, isso mesmo, estar fazendo uma alimentação, meus irmãos, saudável, isso mesmo, como Daniel ele fez. Daniel, durante 21 dias, ele comeu, meus irmãos, apenas legumes, frutas, verduras, isso mesmo. E alguém diz assim, mas pastor, mas o que levou Daniel a se submeter-se a este propósito? As situações que ele estava vendo, meus irmãos. Neste período aqui, isso mesmo, Ciro, ele tinha acabado de assumir o governo da Babilônia, isso mesmo, onde Deus tinha levantado Ciro, isso mesmo, como rei da Pérsia. E dado o controle, meus irmãos, da Babilônia para Ciro, o que acontece? Ciro, meus irmãos, levantado por Deus, libera os exilados, isso mesmo, o povo de Deus que estava exilado durante 70 anos no cativeiro babilônico. Ciro, um homem, meus irmãos, que não temia a Deus, mas Deus o levantou e ele cumpriu o propósito de Deus, libertando e liberando este povo que estava exilado, isso mesmo, exilado há 70 anos. Olha que coisa maravilhosa, exilados há 70 anos esse povo estava. E esse povo, meus irmãos, quando eles voltam para Jerusalém, para a cidade natal deles, eles sofrem
uma grande resistência para reconstruir o seu povo, as suas casas, a sua cidade. Meus irmãos, era uma história que estava sendo renovada, recomeçada. Mas a dificuldade era imensa. E Daniel, meus irmãos, quando ele observa aquela dificuldade, e ele sendo um judeu, estando ali na Babilônia, Daniel, meus irmãos, ele fica triste. Isso mesmo. Por ver a situação que o seu povo estava passando e a resistência. E a Bíblia diz, meus irmãos, o seguinte. Olhe bem. Lá no versículo 2. Naqueles dias, do capítulo 10 do livro de Daniel. Versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Naqueles dias, meus irmãos, que Daniel observou o cenário, isso mesmo, do seu povo, ele, meus irmãos, entrou em luto, isso mesmo, ficou triste, isso mesmo. Daniel ficou triste por 3 semanas completas. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável, quer dizer, alimentos, isso mesmo, saborosos. Esses alimentos, meus irmãos, industrializados, carnes, doces, refrigerantes. Muitos que hoje nós temos, no passado não tinha. Mas tinha, meus irmãos, alimentos com preparativos, isso mesmo, saborosos na época. E Daniel, meus irmãos, ele retirou todas estas coisas, isso mesmo, e entrou nesse jejum, isso mesmo, parcial, comendo frutas, legumes, isso mesmo, alimentos, meus irmãos, da terra, isso mesmo, e entrou nesse propósito de oração, isso mesmo, de luto em favor do seu povo. E eu pergunto para você, será que você não está enfrentando uma resistência na sua vida, na sua casa, na sua família? Isso mesmo. Daniel, meus irmãos, ele olhou a luta que o seu povo estava passando e entrou no propósito de oração. Olha que interessante. Depois de 21 dias do jejum e do propósito de oração que Daniel ele fez, um anjo do Senhor desceu até Daniel. E ali, meus irmãos, apareceu para Daniel um anjo do Senhor, dizendo, olhe bem, versículo 4, e no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Haidekel, e diz, e levantei os meus olhos, e olhei e vi um homem vestido de linho. Um homem vestido de linho. E diz, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como de bronze, e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E o anjo disse, olha o que o anjo disse, fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha força em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra profundamente adormecido. Quando o anjo apareceu e desceu ali para Daniel,
ele caiu, meus irmãos, prostrado, adormecido. E o interessante é que ninguém mais viu e teve aquela visão e conseguiu enxergar o que Daniel estava enxergando. Porque existem coisas, meus irmãos, que Deus ele não vai revelar para todo mundo. Somente, meus irmãos, para quem realmente, isso mesmo, se entrega-se para Ele. Isso não é preferência. Deus ele não tem preferência. É aqui uma questão, meus irmãos, de entrega. De entrega. Isso mesmo. E ninguém mais viu o que Daniel viu. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, amado, está atento às palavras que te vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Meu Deus, que coisa forte. O anjo falava, isso mesmo, resplandecente, isso mesmo, com uma tocha de fogo. E ele, meus irmãos, ficou, meus irmãos, ali resplandecente. E o anjo diz: presta atenção que eu tenho para te dizer. Isso mesmo. E disse, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste, olhe bem, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. O que Daniel fez? Colocou o coração dele para orar. Isso mesmo. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, aleluia, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, ou seja, por causa da oração, da intercessão, do jejum, da humilhação, do sacrifício que Daniel ele fez. O anjo desceu, o anjo apresentou-se para ele. Isso mesmo. Havia uma insatisfação e algo que incomodou a Daniel. Talvez eu estou falando com pessoas assim: pastor, eu não estou satisfeito. Algo, isso mesmo, me incomoda. Mas é quem realmente, meus irmãos, está disposto. Isso mesmo. Você que não aceita perder a sua família para o Satanás, para o diabo. Você que se incomoda-se em ver o pecado, a desgraça na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua rua, na sua cidade. Isso mesmo, no seu povo. É para você que se incomoda-se com a situação. Se incomoda-se com a desgraça, com a miséria, com a doença. Foi o que aconteceu com Daniel. Este povo dele estava exilado, cativo, há 70 anos no cativeiro babilônico. Deus levanta um homem, um rei chamado Ciro, para libertar este povo. Mas, meus irmãos, mesmo sendo o propósito de Deus que eles fossem libertos, havia, meus irmãos, uma grande resistência, isso mesmo, para aquele povo se restabelecer na sua cidade natal, que era em Jerusalém. Lutas, resistências. Isso mesmo, lutas, resistências. Aí daí que surgiu o interesse, daí que despertou o ânimo, incomodou a Daniel aquela situação, e ele mergulhou, meus irmãos, em um propósito de jejum, oração e humilhação perante o Senhor. Oração, jejum e humilhação. Só que o anjo, meus irmãos, ele diz: desde o primeiro dia
que tu aplicaste o teu coração a orar, te humilhar e buscar ao Senhor, eu te ouvi, né? O Senhor te ouviu. Olha aqui, ó. Então me diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olhe bem, nos céus, há anjos a serviço do Senhor. E há uma hierarquia de anjos. Isso mesmo, uma hierarquia de anjos. Anjos, meus irmãos, mensageiros. Anjos, meus irmãos, de guerra. Este anjo aqui, meus irmãos, ele certamente era um anjo mensageiro. Ele estava levando ali a mensagem para Daniel. Porém, meus irmãos, nas regiões celestes, olhe bem, nas regiões celestes, ele enfrentou, meus irmãos, uma resistência para descer e chegar, meus irmãos, até Daniel. Isso mesmo. Olhe bem, meus irmãos, nós habitamos na terra. As regiões celestes os ares, são os céus, onde nós vemos aos olhos nus. Isso mesmo. As regiões celestiais. Acima é que fica, meus irmãos, o trono de Deus. É onde fica, meus irmãos, a glória de Deus. No segundo céu, isso mesmo. Nas regiões celestes, isso mesmo. Ali, meus irmãos, fica os principados, os demônios que atuam, meus irmãos, aqui na terra. Isso mesmo. E eles, meus irmãos, resistem às orações do povo de Deus para não chegar ao trono de Deus, como eles resistem aos anjos de Deus. Isso mesmo. Para que não venham, meus irmãos, até a terra. Por quê? Nós oramos e a nossa oração nos dá comando aos céus, para que os anjos possam nos atender. Isso mesmo. Os anjos possam, meus irmãos, trabalhar em nosso favor. Claro que com ordenâncias de quem? Do Senhor. Isso mesmo. Agora, Daniel, desde o primeiro dia que ele ora, foi ouvido nos céus a sua oração. Isso mesmo. Ali pelo um comando de Deus ou espiritual, isso mesmo, ali celestial do Senhor, o anjo mensageiro desce, mas ele não consegue, meus irmãos, ultrapassar ali, meus irmãos, as regiões celestes. Não consegue. Havia uma batalha espiritual, uma resistência ali. Isso mesmo. Havia ali algo espiritual, onde a Bíblia diz, meus irmãos, que era um principado do reino da Pérsia. O que era um principado? Era, meus irmãos, é um demônio-chefe, um príncipe maior, isso mesmo, que atuava, meus irmãos, na Pérsia, resistindo, isso mesmo, contra o povo de Deus, contra aquele povo que estava, meus irmãos, tentando se reerguer, se reconstruir. Mas aquele anjo mensageiro, ele volta e pede ajuda a Miguel, isso mesmo, que agora, meus irmãos, é um anjo de guerra, um príncipe de guerra do Senhor, isso mesmo. E Miguel desce ali, isso mesmo, e entra naquela batalha para, meus irmãos, abrir caminhos, isso mesmo, para o mensageiro, o anjo mensageiro, descer até Daniel, que foi o que se apresentou-se para Daniel. Aqui, meus irmãos, nós compreendemos que não foi Miguel, isso mesmo, não foi Miguel que desceu até Daniel, foi o anjo mensageiro. Mas, meus irmãos, aquele anjo mensageiro, embora sendo reluzente, resplandecente,
Ele, meus irmãos, não pôde guerrear, lutar contra aqueles principados que estavam atuando ali, impedindo isso mesmo, que aquele anjo descesse até Daniel. Por quê? O anjo vinha trazendo notícias, isso mesmo, a mensagem da oração de Daniel, revelações espirituais. O anjo vinha trazendo, meus irmãos, o que estava acontecendo, a revelação do mistério que estava ali acontecendo, do impedimento que estava resistindo àquele povo. Olhe que interessante isso. E muito forte esta mensagem, muito mesmo. E o anjo desceu, se apresentou e contou para Daniel a história, o acontecido. E nós, meus irmãos, eu estarei, meus irmãos, entrando nesta batalha. Não é fácil, isso mesmo, não é fácil. Mas eu tenho orado, vou pedir ao Senhor esta graça e vou entrar, meus irmãos, já fiz muitos propósitos como estes e vou estar entrando em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, durante esses 21 dias, do dia 1º ao dia 21. Isso mesmo. Sei que há uma luta muito grande, há uma resistência muito grande de demônios que têm resistido contra o povo de Deus, contra a igreja, contra famílias, cidades, isso mesmo. Há principados atuando, destruindo casas, famílias, matando, roubando. Foi o que o próprio Jesus disse, que o diabo só veio matar, roubar e destruir. Aquela pessoa que quer participar comigo do jejum está livre para participar. Aquela pessoa que diz, pastor, eu quero entrar nesse propósito, quero humilhar a minha alma, eu quero receber o sobrenatural de Deus. Aquela pessoa que diz, pastor, eu não me sinto preparado ou preparada, mas eu quero estar acompanhando, eu quero estar vivendo a fé, mesmo não fazendo. Está livre aí para todos. Mas eu faço aí o convite para aqueles que desejam. Amém, meus irmãos? E eu creio que haverá uma grande manifestação de Deus em favor da igreja, do povo de Deus. Isso mesmo. Através, meus irmãos, uma grande manifestação, libertação, restauração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Participe conosco. Você aí da nossa igreja, a gente que está participando aí do propósito de oração pela família, isso mesmo. A arca da salvação da família, aqueles que estão participando conosco, isso mesmo. Está livre aí também para participar. Aquelas pessoas, né, obreiros, aqueles que nos ajudam, nos auxiliam, muito importante que estejam vivendo a mesma fé. Amém, meus irmãos? É a gente entregar o nosso coração. Não é fácil. Tudo é um sacrifício. Mas sem sacrifício não há, meus irmãos, vitória. Imagine se o sacrifício de Daniel, isso mesmo, nunca teria sido revelado o mistério da dificuldade daquele povo se reerguer e não conseguir ali se reconstruir o seu povo, a sua cidade. Olha que interessante. E este povo representava, meus irmãos, a nação de Israel, que dali iria vir quem? O Messias, Jesus, e se estenderia para a igreja, para nós. A revelação que Daniel teve se estende-se para os dias de hoje, para os dias que nós estamos vivendo hoje. Isso mesmo, hoje. E Deus revelou para ele, meus irmãos, há mais de 2.000 anos, quase 2.500 anos atrás. Isso mesmo. Antes mesmo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio Deus envia um mensageiro ali revelando para ele. Aleluia. Isso é muito forte. Muito mesmo. Eu creio que Deus vai quebrar muralhas, barreiras. Isso mesmo. Libertar viciado, drogado. Isso mesmo. Curar enfermidades incuráveis. Deus vai fazer maravilhas. Maravilhas. Isso mesmo. Maravilhas. E o diabo e os seus demônios já estão amarrados e derrotados pelo poder do nome de Jesus Cristo.
Não é fácil, mas nós estaremos vivendo. E eu peço agora, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, me ajude, ajude a igreja nesse propósito. Nos fortalece, Senhor. Guarda as nossas famílias, os fracos, neste propósito, Senhor, para que possamos ter êxito, isso mesmo, e nos blinda contra as setas e as investidas do mal, Senhor. E todos aqueles que estarão participando conosco também guarda, Senhor. Livra, Senhor, para que possamos cumprir este propósito com êxito e usufruir, Senhor, isso mesmo, do melhor que o Senhor terá para nos entregar, Pai. Sabemos, Senhor, que não há nada que possa resistir ao Teu poder. E se estamos abrindo este propósito aqui, Pai, que iremos começar no dia 1º, é pela fé, Senhor, pela ousadia. Nem pelas condições físicas está sendo, Senhor. O Senhor sabe, mas é pela fé, Pai. E eu creio que o Senhor vai nos ajudar e vai nos dar a vitória. E nos dar saúde para fazer esse propósito, Senhor. Pai, eu te agradeço nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, tá? Fiquem na paz.